Consistência, galera. Isso é o gráfico de uma consistência. Como assim, Marco? Para nós, analista técnico é um canal de alta. Aonde a gente vai ter momentos de alta, no nosso, que a gente vai acertar a mão, quando a gente está com a mão boa, a gente costuma falar, nossos resultados vão galopando, né, vão exponenciando, mas também, galera, vai acontecer momentos que vão acontecer drawdowns, problemas no setup. Não é problema, é simplesmente tomamos stop. Né? Não existe sistema perfeito, não existe robô perfeito, não existe indicador perfeito. Tá? Todo mundo toma stop, todo mundo toma stop. Todo mundo vai, em algum momento, ter prejuízo, seja diário, seja semanal, seja mensal, seja aquele fundo, seja aquele top pica da galáxia que você conhece, que você idolatra, tudo mais. Pois é, ele também tem. Tá? Então não caiam nessa bobagem de achar que não vai ter. E aí, a gente também tem que aproveitar um momento de alta no nosso sistema, né? Quando a gente está com uma mão boa, a gente tem um push, né? Um empurro muito forte, que a gente tem questão operacional, mindset e gestão de risco tudo junto. Então a gente ganha bastante e podem ver que faz um canal de alta positivo. Isso é, a gente vai cair, depois a gente vai subir, depois vai cair, só que de um ponto mais alto e tudo mais, e aí consegue seguir aí. Marco, como é que funciona isso, né? Talvez você viu as chamadas que eu fiz lá, eu mostrei alguns resultados. E aqui trazendo com ações, tá? Como semana passada eu falei sobre CFDs, aqui eu estou falando sobre ações. É uma carteirinha minha, a gente teve aqui, que eu chamo a atenção, ó, no mês de julho de 2020, o Ibov deu 8,74 e a minha carteira de ações deu 11,41. Uhul! Né? Chuchacho, né? Beleza. Só que em julho deu 8,24, o Ibov deu 5,68, a minha carteira, depressão total, aquela coisa toda, né? Não, a gente continua com o método, a gente continua fazendo, e passaram-se já 28 meses, tudo compartilhado com nossos assinantes, o Ibov acumula 27,59 e eu acumulo 7,416. Lembra do gráfico da consistência? A gente tem momento de alta, momento de baixa, momento de alta, momento de baixa, momento de alta, momento de baixa. É importante saber quando ganhar mais, quando perder menos. Ou, em outras palavras, ter a esperança matemática positiva. E aqui a gente já entra realmente nos inimigos, que provavelmente você pode estar enfrentando, seja você iniciante, intermediário ou avançado, porque eles sempre estão à nossa espreita, os inimigos públicos da consistência. Galera, falha no plano. Ai, Marco, eu já ouvi falar isso. Pois é. Você certamente já ouviu falar isso. E muitas vezes, e aí aqui eu compartilho o que eu recebo dos meus mentorandos e tudo mais, existe uma falha no plano. Porque nós somos humanos, galera. Não existe operador de gelo. Não. Dá coisinha, faz estripulia, como é o que a gente chama aqui. Acaba entrando fugindo do risco. Acaba entrando fazendo trade de ganância, trade de vingança e tudo mais, né? Porque acaba tendo problemas durante o plano. Só que quando se tem um plano, já é muito melhor. Então, por isso que quando a gente faz um acompanhamento e tudo mais, é mais fácil de eu identificar onde precisa, né? Eu e o próprio investidor, a gente sinalizar onde está precisando dar aqueles ajustes. Agora, a maior parte da galera vem para o mercado sem plano. E aí, galera, se torna alvo fácil para a gente. Para a gente, todo mundo que tem plano. Porque quem não tem plano, galera, vai para onde o vento toca. E aí, vira sardinha. Vira sardinha, você nem precisa ser tubarão, pode ser um balinha azul. Vem e papa sardinhas ali. Isso quer dizer que você, mas Marco, eu não tenho plano, eu estou começando agora, como é que eu faço aquela coisa e tudo mais? Galera, se você não tem um plano, vai aumentar a probabilidade de você fazer operações aleatórias, que eu chamei aqui, que é fazer estripulia. Seguir coisa que não, hoje é para cá, mas sem uma metodologia clara, sem regras claras. Mas Marco, eu estou começando agora. Bom, vai acontecer que você vai errar bastante, né, no início, até ter confiança no plano, porque você só tem um plano, você só gera confiança no plano quando você opera o plano, quando você testa o plano. Então você sabe tudo que está atrás do plano. Isso é uma das coisas, você sabe o que você está fazendo, né? Então não é uma
caixa negra, não é nada. Você entende o que você está fazendo e aí você é capaz de fazer os ajustes na engrenagem para melhorar o sistema. O problema é quando você está operando um sistema que você não entende e aí você não sabe o que fazer. E aí provavelmente você vai lá, tenta ajustar e piora a coisa, porque você não sabe o que está fazendo. Então é muito importante ter um plano, seguir o plano e testar o plano. Se você fez um plano e agora vai testar, por isso que eu sou um dos poucos que recomendo vá para conta simulador, meu especulador, tá? Você quer especular no mercado? Calma, vai para o simulador primeiro e depois vai para a conta real, porque aí quando você for para a conta real você já tem um plano a ser seguido porque você já testou. A outra coisa é a emoção total, né? Com o advento aí, né? A gente sabe os maus dos nossos séculos e tudo mais, ansiedade, depressão, tudo mais. A emoção está em todo lugar, né? A gente está vivendo um dia também com bastante emoção. E emoção, galera, deixa eu dar um recado para vocês. Guardem para pessoas, para coisas animadas, com vida. Mercado, não opere emoção no mercado, tá? Então, o que é isso, Marco? Como assim? Sabe aqueles candles key de bengala? Pá! Aquele baita lá que chama, aí você entra no topo, pum, toma de volta. Sabe aquele trade de vingança? Ai, tomou um stop, eu tenho que virar, dobra a mão, aquela coisa toda. Trade alface, né? Ai, bate no stop, vira a mão. Não vai dar certo, cara, porque não está ancorado num plano. E muito cuidado, né? Porque com o advento das mídias, a gente tem vários grupos e tudo mais. Já tinha antigamente, mas agora intensificou. De dicas, né? Porque nem a maior parte deles nem podem comentar sobre trade, porque não são certificados. E, galera, cuidado. O índice de mortalidade nesses grupos é muito alto, porque não tem uma base, é todo mundo falando baseado na sua realidade, não replicável, isso é uma coisa, modelo para dar certo, para mim poder te ensinar, outras pessoas têm que fazer resultado também, só eu tenho resultado, é um bom modelo para mim, né? E isso é uma grande diferença da Emitim, que a gente tem resultado com os alunos aí. All Sync, qual é o outro problema do All Sync, né? O trader All Sync, sempre conectado, sempre ligadão no feed, no coisa, tem 50 mil telas, tá? O Bloomberg, a Rede, a Infomoney, o Hans, qual for quiser, como é que é? O Wall Street Journal, tudo conectado, a Infomoney, aquela coisa toda aberta, aquela ali, rádio, não vai dar bom. Não vai dar bom porque você vai sobrecarregar de uma maneira o seu psicológico e vai afetar o seu operacional, né? Um tempo atrás eu fiz uma live sobre o eu, analista e o operador e é fundamental, né? Você entender que você, quando você está operando para você mesmo, né? Ou é capaz de operar para os outros, existe um conflito muito grande. Quando você analisa, você está tranquilo, provavelmente você faz isso, né? E é um dos problemas da sua consistência. Você analisa fora do mercado e está tudo bem, né? Você está tranquilaço, tá tranquilo, faz sentido aquela análise para você. Porém, quando você vai no mercado, o eu operador vai operar, o eu analista começa a querer mudar, a análise querer mudar no meio da hora e dá aquela coisa lá. Não faça isso, tá? E muitas das vezes esse comportamento é influenciado porque está 24 horas grudado no computador, fica dando F5 nas páginas de notícia toda hora, quer saber todos os detalhes, mas é difícil, pessoal. O mercado ele é muito grande, tá? Tem várias variáveis acontecendo ao mesmo tempo e você não vai conseguir dominar todas. Ninguém consegue, nem computador, se você querer saber. E você não é um computador. E isso você sempre conectado vai dar ruim porque vai sobrecarregar o sistema mental, vai sobrecarregar o seu operacional, você não vai estar dormindo, você vai estar começando a querer não ter janela de operação, você vai estar querendo consumir tudo que tem e vai dar ruim, né? Provavelmente você já viveu isso, tá? Quem nunca, quem está no mercado, quem nunca, aprenda com a lição. Isso é um grande inimigo da consistência. E a gente tem, para finalizar aqui, o trader mariposa. Que é isso, né? Talvez você não saiba, mas tem algumas mariposas que quando elas atingem o grau de adulto, né? Quando elas ficam adultas, elas duram um dia só. Depois morrem. Pois é, tem. E isso também é uma síndrome muito
fácil de enxergar no mercado aqui, né? É o trader mariposa, o operador e investidor mariposa. Ele foca tudo no curto prazo, ele ganha, entrega tudo, né? E porque ele não consegue entender que existe o amanhã, afinal para ele não existe amanhã, né? É tudo hoje, tudo hoje. E saiba que, talvez alguém nunca lhe disse, e eu sou o primeiro, para ganhar, manter, né? Ganhar e manter, então ter uma consistência de resultado, é necessário você estar vivo no mercado. Então, depois de um stop, tá com capital tranquilo para voltar a operar no outro dia, outro stop, outro dia, aí depois vem gain, stop, gain, como a gente falou, vai formando. O trader mariposa, ele não consegue ter essa visão, né? E ele vai fazer o quê? Ele ganha e depois ele entrega tudo no próximo trade, porque não está sincronizado, não está alinhado com o que o mercado é de verdade. Não seja um trade mariposa, talvez analise o seu comportamento, que um trade mariposa, ele tem esse comportamento e ele é a maior sardinha para nós que estamos no mercado, certo? Porque ele vai entrar, vai dobrar a mão, vai dobrar o lote, fazer aquela coisa toda, operar sem stop, e aí a gente vem, no momento que ele der bobeira, já era, certo? Então, alguns comportamentos, e aqui para a gente finalizar, um olhar gráfico, eu prometi, né? Um olhar gráfico do S&P 500, né, pessoal? Olha só, tudo que a gente vem sinalizando várias semanas está acontecendo. Marco, tu tem bola de cristal? Não. Isso é análise técnica aplicada, tá? Simplesmente não sou eu que inventei a análise técnica, simplesmente eu aplico o que foi feito. Eu tenho algumas coisinhas que a gente vai ajustando. Eu gosto daquele exemplo do ajuste, né? Não inventei a roda, não inventei o óleo, não inventei a correia, né? Não. Agora, daqui a pouco, aonde colocar um pouquinho mais de óleo é uma coisa que é particular, né? Mas a técnica toda não fui eu que inventei, e por isso que funciona, porque eu não tenho essa capacidade de ter inventado essa beleza, certo? Então, fiquem ligados aí, operadores S&P 500, né? Basicamente, onde fechou o S&P 500 lá na sexta-feira. Para quem entende de gráfico, é muito importante essa zona, porque não pode nos mostrar aí para onde foi, se a gente vai continuar tendo movimento ou se a gente vai ter uma reversão. Muito bacana sobre isso. Concluindo aqui, galera, foque no processo. Para ter consistência é necessário ter um processo, e para ter um processo e avaliar um processo é necessário seguir o processo. Parece óbvio? É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. E aqui é que entra aquela palavrinha que investimento é simples, né? No caso, a gente está mais focado aqui em especulação. Especulação é simples. Ela é simples, não é fácil, e fazer o simples é muito difícil. Se fosse fácil, muita gente teria aí enchendo a grana, a conta, que não é o que a gente vê. Justamente porque não tem consistência de seguir um processo, não estou falando nem de resultado, não conseguem ser consistentes, ter disciplina para seguir o processo, não tem processo, não tem plano, são trader mariposa, são emocionais, e isso não gera resultado consistente no mercado. Outra dica que eu deixo para vocês é entenda sempre o que você está fazendo. Ai, Marco, deixa eu te explicar. Se eu sei o que eu faço, eu consigo identificar onde está o problema. O problema pode ser que, por exemplo, aquela estratégia não serve para mim. Porque eu sei o que ela faz. Isso é porque quando eu ensino indicadores, por exemplo, eu acho que foram 50 ou 60 lives ao vivo mostrando indicador, eu muitas vezes mostrava a fórmula do indicador e mostrava como ela é variável. Por quê? Antes de você sair utilizando qualquer indicador no seu gráfico, você tem que saber o que ele sinaliza e quais são as limitações desse indicador. Muita gente fala que indicador não tem limitação. Tem. Tá? Então fique entendendo. Se der stop não significa que deu errado. Outra coisa, né? Mas quem sabe a gente fala isso numa próxima abertura.